Você já vai irritar a petista de novo. Você já deve ter ouvido várias pessoas falando no escândalo do INSS. Faz 2 semanas, uma operação da Polícia Federal revelou que até 6 bilhões de reais foram descontados sem autorização de aposentados e pensionistas. Agora, essa indignação muitas vezes é manipulada para fazer você acreditar em narrativas que têm um beneficiário claro. E esse beneficiário é justamente aquele que é o maior responsável pelo esquema. Me acompanha que eu vou te explicar a verdade. A operação da PF mirou o desvio de recursos de beneficiário do INSS entre 2019 e 2024. Segundo a própria Polícia Federal, o esquema começou em 2019, primeiro ano do governo do Bolsonaro. Essa prática dos descontos, a gente tem notícia pelo menos desde 2016, 2017. Tá? Em 2021, acho que nós tínhamos por volta de 15 associações, em 2023 a gente já tinha 33, eu acho, em 2024, 33, né? Associações cadastradas com ACTs firmados. A primeira reunião que teria acontecido em junho, aliás, de 2023, e que tratou desse assunto, né, foi presidida então pelo ministro, e nessa reunião uma das conselheiras, Tônia Galete, solicitou que fosse incluída na pauta a discussão sobre os acordos de cooperação técnica das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS. Tânia era representante dos aposentados e pensionistas no conselho que se reúne mensalmente. Segundo a ata da reunião, esse pedido de discussão foi negado pelo ministro Carlos Lupe. Ela solicitou ainda que fosse apresentada a quantidade de entidades que possuem esse tipo de acordo com o INSS. Também pediu a curva de crescimento dos associados nos 12 meses anteriores e uma proposta de regulamentação que garantisse maior segurança para trabalhadores, para o INSS e também para órgãos de controle. Só que esse pedido foi novamente negado pelo ministro. O ministro pediu então para que esse fosse o primeiro assunto da reunião seguinte, só que isso também não aconteceu. Isso é bom. As apurações da PF e da CGU apontam que associações conveniadas ao INSS realizavam os cadastros sem autorização, com assinatura falsa, para descontar os valores indevidamente. Para isso, as entidades, muitas delas de fachada, pagavam propina para diretores do INSS com o objetivo de obter os dados e fazer a fraude. E aqui vai um ponto importante. A CGU, que foi quem desbaratou o esquema todo, é um órgão do governo federal, criado pelo presidente Lula, com o objetivo de investigar casos de corrupção dentro do próprio governo. Ou seja, ele falou que o governo dele, por meio da CGU e PF, desmontou um esquema criminoso. Não. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União desmontaram um esquema criminoso que funcionava no governo dele. É diferente. Não é que o governo dele desmontou. Ele estava no Palácio do Planalto, ele ligou para o diretor da Polícia Federal, ligou para o ministro-chefe da Controladoria Geral da União e falou: atenção, estou falando com os dois ao mesmo tempo. Desmontem um esquema criminoso que funciona desde 2019. Não aconteceu isso. O presidente Lula foi surpreendido por uma operação da Polícia Federal que descobriu que Carlos Lupe chefiava uma estrutura onde dentro funcionava um esquema de corrupção brutal que vem se arrastando desde 2019, mas que na gestão Lupe, que é o ministro da Previdência de Lula, foram desviados 4 dos 6 bilhões e 300 milhões de reais até o momento. E aí, companheiro, você me disse que eu iria voltar à cena do crime. Mas não me sinto sozinho, pois você é meu chuchuzinho. A investigação no INSS foi uma iniciativa do Lula, em conjunto com a Polícia Federal. Tal pai, tal filho. Boulos já domina a arte da mentira de Lula. Esses são os fatos.
A oposição acusa o governo Lula de ser o responsável pelo escândalo pelo simples fato dele ter sido revelado só agora, escondendo que o esquema começou no governo Bolsonaro. Mas se fosse algo que funcionasse no governo Bolsonaro, a entrada de probos, íntegros funcionários contratados por Carlos Lupe encerraria o problema. Novo ministro tomou posse em janeiro de 2023, indica novos gestores do INSS, todos íntegros, acabou a corrupção. E a Polícia Federal, sim, aí sim identificaria um esquema de corrupção no governo Bolsonaro. Não foi o que aconteceu. Me ajuda! Ei, companheiro, você me disse que eu iria voltar à cena do crime. Que com todo respeito que eu fico vendo da base do governo, é jogar no lombo do Bolsonaro, falando que o Bolsonaro também tem culpa. Já que o Bolsonaro tem culpa, por que vocês não assinam a CPMI para poder investigar todos os governos? Tá louco? Tem que investigar todos. Quem não deve, não teme. Que começa lá desde 2016, que foi a Dilma da transição pro Temer, depois voltou o Bolsonaro, aí depois foi o Lula agora novamente. Então, gente, todos os 513 deputados têm que concordar uma coisa aqui. Todos. E os 81 senadores, tanto de oposição, né? E quem é base do governo. A gente tem que investigar tudo. Agora, o que me chama atenção é alguns senadores e deputados não querer assinar e ficar falando que a culpa é do Bolsonaro. Se vocês acham isso, por que vocês não assinam? Para poder investigar todos os governos. A gente tem que trazer transparência. O princípio da administração pública aqui é a transparência. Vamos todo mundo assinar. Tá louco? Por isso, compartilhe a verdade. Sei com o Jim Carrey também, alguma coisa reservada, desculpa, não posso falar com vocês. Se não deixar o like é mortadela oficial. Acredita no Lula, Pinóquio e acha tudo normal. Assiste até o fim, não vai vacilar. Clica no sininho para o YouTube bombar.